Então, Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos em nome de Jesus o texto sagrado. Abençoa todos que ouvem, dá-nos entendimento, Senhor Deus, das coisas que precisamos saber, e principalmente que guardemos essa palavra, que leiamos para outros e ouçamos com carinho tudo aquilo que essa palavra nos ensina, porque sabemos, ó Pai, foi escrito para nosso conforto, e feliz aquele que lê, ouvir e preservar essas palavras. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, há na Bíblia momentos em que os verdadeiros servos de Deus, homens que são corretos diante de Deus, apresentam algum tipo de discordância da forma de Deus fazer as coisas. Isso é evidente que acontece por nós não termos a perspectiva completa, porque o nosso Deus é perfeito, nunca erra. Então, um caso típico desse é o que você tem no profeta Abacuque, que é lá um contemporâneo de Isaías, que perguntava para Deus se Deus não ia fazer nada, porque havia muitos opressores na terra, gente que enganava pessoas, gente que subornava os juízes contra o fraco, contra aquele que não tinha posses, e roubava-lhes os bens. Tudo isso você tem, é o que nos apresenta o livro de Abacuque. Então Deus respondeu para ele e falou: olha, eu vou te mostrar uma obra que eu estou para realizar, que se alguém te contasse você não creria, eu vou te mostrar. Então, quando Abacuque vê o que Deus faria, aí ele dá razão a Deus e ainda diz mais uma vez, diz: Senhor, aviva a tua obra. Porque muita gente entende errado esse texto. O entendimento de alguns é que isso aqui se trata somente de um pedido para que a obra de Deus cresça no mundo, mas não tem nada a ver com isso. Aviva a tua obra, traz à vida essa obra que o Senhor anunciou. Eu preciso que o Senhor transforme isso em obras, transforme isso em realidade, realiza. Aviva a tua obra, torna a realidade, torna vivo aquilo que o Senhor já me disse, que eu conheço por profecia. Então, Abacuque é um caso desse. Um outro caso que eu posso apontar de gente que estava discordando é Asaf. Que Asaf diz que nem chegou a pensar isso, que antes de pensar isso, Deus mostrou para ele uma coisa interessante. Asaf escreve no Salmo 73 que ele não entendia por que os ímpios prosperavam. Aquele que praticava o mal se dava muito melhor do que aquele que era honesto. Então ele estava perguntando de que está valendo obedecer a Deus e ser servo fiel, se na verdade os ímpios, e muitos que eram justos, deixam de ser justos por causa do exemplo da vitória dos ímpios, daqueles que são perversos, daqueles que mentem. E aí então Deus, diz Asaf, diz que Deus o leva ao seu santuário, para que de lá do santuário pudesse observar e ver o fim dos ímpios. O que isso quer dizer? Alguns comentaristas, entre eles Martin Lloyd Jones, muitos que comentam esse salmo, dizem que ir ao santuário nem sempre é ir lá no lugar onde o cordeiro é sacrificado. Na verdade, pode se referir realmente ao templo, mas a ideia que nos dá aqui é que Deus levou para o céu, que o céu muitas vezes é chamado de santuário de Deus.
E aí, quando ele está lá, ele tem uma visão panorâmica. E ele consegue ver o fim dos ímpios. O que vai acontecer com eles? Aí o coração se acalma, falou, realmente vale a pena andar nos caminhos de Deus e se preservar do pecado que o mundo não só faz, mas incentiva e faz propaganda. Eu não preciso seguir segundo o curso desse mundo, porque eu posso ver, seria o que Asaf diria, o fim dos ímpios. Eles estão sendo colocados em lugares escorregadios e não haverá salvação para eles. Interessante essa palavra de Asaf, porque aqui também tem uma coisa parecida. No capítulo 4, João tem uma visão. Ele tem a visão de um trono que foi colocado, e nesse trono, é interessante ele usar esse termo colocado, e nesse trono está sentado alguém. Quando ele acaba de ter a visão que nós vimos nas outras semanas, que ele viu 7 candelabros, que ele vê 7 estrelas, os candelabros são as igrejas, que são luz do mundo, e as estrelas são os seus pastores. Possivelmente é a melhor interpretação que temos, porque o próprio João fala que os candelabros são igrejas. E aí, quando você se aproxima e vê tudo aquilo, que a igreja é exortada a se purificar, porque está próximo do seu encontro com o seu Senhor, vêm as visões. Então, quando acontecem essas coisas, o capítulo 4 começa assim, se você acompanhar, ele diz, depois dessas coisas, ou seja, que viu os 7 candelabros e as 7 estrelas e tudo, e a mensagem de Jesus para as igrejas, ele diz, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi. Então a primeira voz era aquela voz que ele ouviu de Jesus, que parece voz de trombeta, e falou com ele dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, na realidade, João está exilado em Patmos, a igreja está sendo duramente perseguida por Domiciano, como tantos anos depois, outros líderes tentaram extirpar a igreja e perseguir a igreja, seja psicologicamente, ela foi torturada ou até fisicamente. Os fiéis sofreram na mão dos líderes do mundo. O mundo se aborrece de Deus e daqueles que seguem o Senhor. Então, com verdade, João aqui é convidado a subir. Aquele que falou no início para ele, diz, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então, essas são coisas ditas, basicamente, para nos gerar em nós alegria. Tudo que você vai ler, existem coisas terríveis que nós vemos aqui, mas são coisas que foram dadas para nos consolar. Quando nós lemos Apocalipse tentando adivinhar o futuro através do livro de Apocalipse, nós perdemos sua beleza. A grande mensagem aqui para a igreja é, não se preocupem, não fiquem ansiosos, voltem a repousar, porque na realidade nada vai ficar sem a sua vingança. E aqueles que andarem no caminho do Senhor verão a recompensa. Tudo isso é que está sendo dito aqui. É sequência da exortação para a igreja, que deve se purificar, deve deixar pecados, deve deixar defeitos, comodismo, medo, e a igreja seguir em frente, ir avante. É na realidade a mensagem que nós temos nos candeeiros. Agora uma coisa parecida é dada, porque vai ser contada a história do mundo numa perspectiva, começo, meio e fim, desses 7 selos. Então a primeira visão que ele tem é de um trono. E é curioso que é dito desse trono que ele é um trono armado, assim que você vê nas Escrituras. E é interessante se perguntar por que essa palavra, um trono armado? Ele foi um trono colocado naquele lugar. Possivelmente para o próprio João estar na presença de Deus. Olha que coisa interessante, ele diz que havia um trono e haviam 24 tronos em volta. Daqui a pouco nós falamos do número 24. 24 tronos em volta desse trono, e haviam nesses tronos anciãos com coroas, ou seja, eram 24 reis. O que isso aí pode transmitir para nós? Se a gente observar que Jesus diz que o reino já chegou, então dá para entender o que Apocalipse está dizendo. 12 representam as 12 tribos de Israel, que é a totalidade. Qualquer hebreu tem que fazer parte de uma das 12 tribos.
E aí, então é a totalidade. E tem mais 12. Quem são esses outros 12? É para dar ideia para você que é a totalidade da igreja dos gentios. Então a nação de Israel, que creu no Senhor Jesus, e os gentios estão ali perante a totalidade dos salvos. Daí a ideia de 24. 24 gentios e 24 judeus das tribos de Israel. E aí estão em torno do trono de Deus. E ainda ele tem mais uma visão de quatro seres. Bastante estranhos esses seres, a figura deles. É curioso aqui que diz que esses seres são seres, um deles é um leão, o outro tem rosto de homem, não diz qual era o corpo, mas possivelmente não era o corpo de homem, mas era um rosto de homem. O terceiro ser, e eles vão participar da abertura dos selos. Você vai observar que são esses 4 seres que vão dizer para os cavaleiros, vem. Então vejam bem o quadro que João está desenhando. Ele está dizendo que em torno do trono tem 24 anciãos e mais 4 seres. Então seriam ao todo, pensaríamos aí em 28 pessoas, 28 seres, né? Os anciãos, que são homens já idosos, têm coroa de ouro e uma roupa branca, que pode ser traduzido como hobby, mas possivelmente era um vestido, uma roupa real, e uma coroa de ouro na cabeça. Os 4 seres colocados são, o primeiro, como eu disse, era um leão, tinha figura parecida de um leão. O segundo tinha uma figura parecida com um homem, tinha rosto de homem. O terceiro ser era um ser que tinha, deixa eu aqui para não me perder, não confundir a ordem deles. O terceiro ser é que tinha o rosto de homem. O segundo era semelhante a um novilho. Lembra um animal para ser sacrificado, o novilho. O leão, da ideia de força. E aí você tem que o quarto ser tinha o rosto de homem, o terceiro ser, e o quarto ser parecia com uma águia, quando ela está voando. Então foi a forma de João poder descrever isso aqui. Não temos como ver, mas a águia quando voa, ela está à procura de caça. E ela é mortal contra as suas presas. Então parece que ela está procurando, ela está voando, a ideia de que ela vai mergulhar em busca da sua presa. E a águia, a ave mais forte das que voam, das voláteis, é o mais forte. E ela é mortal, ela é irresistível no seu ataque. Então, exatamente a ideia desses 4 seres nos trazem essa ideia. Então, somente um animal aqui, o novilho, ele dá a ideia de alguém que se sacrifica. Os outros todos dão a ideia de alguém que vence. O leão, o homem e a águia. Ele diz que uma outra descrição que ele faz, que aquele que está sentado no trono tem a sua aparência como do jaspe e do sardônio. Se você for procurar, você vai ver que são pedras marrons, ficam até muito bonitas quando polidas, mas são pedras marrons, um marrom mais para o vermelho. Era esse o aspecto, tanto do jaspe quanto do sardônio, era esse o aspecto daquele que se sentava no trono. E diz que em torno do trono, na descrição que ele dá, é que existe um arco-íris semelhante, possivelmente aí, brilhante e transparente esse arco-íris, porque ele diz que era semelhante à esmeralda. Nós sabemos que a esmeralda é uma pedra de cor verde. Então era um quadro muito bonito que ele estava vendo, e diante desse quadro que ele observava, diz o texto que os anciãos estão à volta e eles adoram. Os 4 animais não têm descanso. Eles louvam a Deus sem cessar. É uma das coisas que nos é dito. E quando os seres viventes, cada um deles tinha respectivamente 6 asas e estão cheios de olhos. Aqui no versículo 8 fala que o olho dele, eles conseguiram olhar ao redor e por dentro.
Numa passagem anterior diz que eles eram cheios de olhos que olhavam para frente e para trás. O que é isso? É a ideia de que eles têm completa visão. Esses seres conseguem ver tudo. Porque se eles têm olhos para frente, olhos para trás, e agora no versículo 8 diz que eles olham por dentro e olham ao redor, o que está de fora, eles conseguem enxergar tudo. Então é essa passagem que está nos dizendo que esses seres são poderosíssimos, porque eles conseguem ver todas essas coisas. E esses seres, sem cessar, com tanto poder que têm, certamente muito maior do que o poder do mal, eles sem cessar dizem que Deus é santo, 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 e que Deus é todo-poderoso, e ainda completa diz, aquele que era, que é e que há de vir. Essa é a proclamação desses que estão aqui. E os seres viventes, quando eles fizerem essa adoração, eles vão disparar um acontecimento. Diz aqui que quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, que é Deus, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos vão se prostrar. É curioso isso. São reis, os reis do mundo, e aí eles tiram as suas coroas e depositam nos pés de Deus. Quando essa adoração se dá ensejo, surge uma outra coisa. João observa que há um livro na mão daquele que está sentado no trono, há um livro na mão de Deus. Um livro que está escrito por dentro e por fora. Mas é uma coisa curiosa, é um livro que está selado com 7 selos. Então eu queria te lembrar, porque essa é a ligação, qual que é o livro do Antigo Testamento que mais parece com o Apocalipse? Com certeza é o livro de Daniel. Apesar de que Ezequiel é um livro apocalíptico, e também o livro de Zacarias é um livro apocalíptico, de visões desse tipo e tal, para serem interpretadas. Porém, no livro de Daniel, capítulo 12, tem um episódio interessante. Daniel pede a Deus que revele para ele os segredos das visões que ele havia visto, porque Daniel era o intérprete dos sonhos de Nabucodonosor, Daniel era o intérprete do futuro, de qualquer sonho que qualquer imperador tivesse, era ele. Então agora é ele que está tendo visões, e ele pede, me mostra o significado disso. E Deus disse, não te é dado saber o significado. Vai ser outro que vai interpretá-lo. Somente sela o livro. Então a ideia básica aqui é que Daniel selou o livro. E agora nós precisamos de alguém que vai abrir o livro para desvendar os segredos. Daniel teve revelações, mas essas revelações não foi dado a ele o sentido. E agora, no capítulo 5, acontece isso. Há um livro e um anjo aparece, um mensageiro de Deus aparece dizendo em voz alta, diz aqui que é um anjo forte. Então tudo que está aqui, a visão mostra que é superior e mais terrível em termos de poder do que as forças do mundo, do que os impérios. João está vendo por um outro lado, mais ou menos como alguém que assiste uma peça da coxia, né? Assiste lá de trás dos bastidores, tem uma outra visão. João agora está vendo do ponto de vista de Deus, as coisas que devem acontecer. Mas aí, esse anjo pergunta, quem é digno de vocês? Pergunta lá para os anciãos, para todas as pessoas, quem é digno de abrir o livro? E João diz duas coisas interessantes. Ele diz primeiro que ninguém foi achado capaz de abrir o livro. Por que eu disse duas? Porque ele diz, e nem era digno de olhar para o livro. O livro era tão magnífico que esses homens não tinham merecimentos, ninguém tinha obras na terra que tornasse essa pessoa apta a abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Então João começou a chorar. Ele chorava porque ele diz, do que adianta o livro escrito por Deus que os homens não podem abrir? Ele começa a chorar e diz, porque ninguém foi achado, na terra, no céu, em qualquer lugar. Nem anjo, nem ninguém é digno de abrir esse livro. É alguém que é superior até aos próprios anjos. Enquanto ele chorava, um ancião falou para ele, fica calmo, para de chorar. É interessante o mesmo termo que Jesus disse para a mulher, a viúva de Naim, não chores, é o que é usado aqui, a mesma expressão, porque tem outra expressão para não chores. Mas essa palavra dita aqui, não chores,
disse, não fica preciso, aquele choro sentido, de soluço. E aí João é avisado, ele disse que ele chorava muito. E o ancião consolou ele, falou assim, o leão de Judá morreu justamente para abrir o livro. Então ele venceu para poder abrir o livro. O leão de Judá, raiz de Davi, que nós sabemos que são termos para Jesus. Leão de Judá, porque Judá recebeu uma bênção de Jacó e ele foi chamado de leãozinho. Jacó, sem saber, estava profetizando que dali nasceria o Messias, o mais forte de todos nós. Consideramos que o leão é o rei dos animais. Ali foi dito para Judá que ele era o leãozinho de Judá. Então a ideia é que dele nasceria o leão, que é Jesus. E raiz de Davi, porque o único que pode assentar no trono de Davi é um descendente dele. E Deus prometeu para Davi que Davi teria um reinado eterno. Então, como Jesus foi criado por José, que era descendente de Davi, ele era filho de José e filho de Deus. Nesse sentido, ele tinha o direito de se assentar no trono. Acredita-se também que a própria Maria pertencesse à tribo de Davi. É uma cogitação, porque a ancestralidade da mulher não é levada em conta, não era levado nesse tempo. Então, o que nos é apresentado? Que a raiz de Davi é que viria para se sentar no trono para sempre, para cumprir a promessa que Deus deu. Então, ele disse, esse que tem direito de se sentar no trono, é ele que vai abrir os selos. Foi para isso que ele morreu e venceu. Então, observe se não é isso que está escrito no verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão, eis tem o sentido de chamar a sua atenção. Então, olha que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro de seus 7 selos. Então nada ficaria oculto. Ele revelaria isso para a sua igreja, é isso que João está contemplando. Por isso é que Jesus disse certa vez para João, escreve um livro. Escreve essas palavras no livro e envia às igrejas, porque Deus quer revelar à igreja o futuro que aconteceria e a intervenção do próprio Deus e do Cordeiro na história. Então você vai notar que a cada selo que é aberto, um flagelo, algo diferente acaba acontecendo para aqueles que estão na terra. Então foi dito aqui, e são abertos então os 7 selos. Os 4 primeiros selos, você vai escutar um dos 4 seres viventes chamar. Quando o selo é aberto, ele diz, vem. E quando ele diz vem, aparece em cena um cavalo, cada um de uma cor. Um cavaleiro, e aí com uma função sobre a terra. Então é interessante que vem contando. Se você olhar, talvez aqui tenha uma cronologia, uma ordem cronológica. Porque o primeiro é um cavaleiro branco, é um cavalo branco, e o cavaleiro que está sentado nele vem para vencer e vencer. Ele tem um arco na mão, ele é vitorioso, ele é um vencedor. E esse habilidoso arqueiro vem montado no cavalo branco. É o que está no primeiro selo, você vai ver aí no capítulo 6. Nós não vamos, me permitam dizer assim, abrir os 7 selos, porque o último selo vem as trombetas. Então o 7º selo vai ficar para o próximo estudo, senão vai ficar muito longo e eu preciso cumprir um tempo aqui. Então veja só, no capítulo 6, o primeiro selo é aberto. E quando ele é aberto, um dos 4 seres diz, vem. E aí, quando ele diz vem, aparece um cavalo e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Então era um rei. Ele saiu vencendo para vencer. Certamente uma referência a Jesus. E aí, o segundo selo. Quando, pois, abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E aí, quando o segundo ser vivente chama, vem outro cavalo, um vermelho. E é interessante que a esse foi dado o poder de tirar a paz do mundo. Aqui, aí ele foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Os homens começaram a matar uns aos outros.
que mostra que muitos dos males que nos acontecem são juízo sobre o mundo incrédulo. Os homens começam a matar uns aos outros e aí eles começam a se destruir. É uma coisa que acontece muito. E também foi lhe dada uma grande espada. Então, esse que está sobre o cavalo vermelho, é isso que acontece. E aí é aberto o terceiro selo. Então vejam que os flagelos vêm sobre o mundo, e como a igreja está no mundo, muitos deles a igreja acaba sofrendo. O terceiro selo, então o terceiro ser vivente diz, vem, e então veio o cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. A balança é a ideia de julgamento, né? Que vai pesar. Esse foi o termo usado para Nabucodonosor, pesado foste na balança, por isso os persas te vencerão. Essa foi a interpretação do sonho, quando o dedo escreveu na parede lá, Mene, Mene, Tekel. E aqui agora o cavaleiro vem, o Parsim, né? E os persas. E agora o cavaleiro tem na sua mão a balança. E olha só, ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, para que fique claro para nós o que está sendo mostrado aqui, é que vai vir, junto com esse terceiro cavaleiro, vai vir um tempo de muita miséria na terra e escassez. Por quê? O que é o denário? O denário é uma moedinha pequena de prata, mas ela equivalia a um dia de trabalho. Então o que ele está dizendo é que o homem trabalha o dia inteiro para pegar 1 medida de trigo e 3 medidas de cevada. Então aquilo que era básico para o alimento, para fazer os pães e para que uma família comesse, ia ter uma escassez tremenda, porque o preço ia subir tanto, pela escassez, não havia quem produzisse, você sabe que é assim. E aí, hoje em dia, ou há pouco tempo atrás, antes da Covid-19, o que acontecia é que certas coisas não tinham valor. Você comprava 5 quilos de arroz por um preço, evidente que 5 quilos de ouro por outro preço. Você comprava 5 quilos de chocolate, certamente o chocolate vale mais do que o ouro. E um jogador de futebol era reputado como alguém que devia receber muitas vezes mais. Teve um agora que assinou um contrato recente, aquele que jogava no Grêmio, excelente jogador, vai ganhar mais de 1 milhão por mês. Então você começa a observar que os valores dos homens estão mudados. Porém, quem quiser pagar 1 milhão por um jogador por mês, 2 milhões, 3 milhões ou 70 milhões, como é o caso daqueles grandes europeus lá, saiba disso. Está pagando para ele não fazer nada, porque não tem como jogar futebol hoje. Então você percebe que essa Covid acabou trazendo para nós alguns valores que são importantes. O que é mais importante, o meu time ganhar ou eu ter uma comida para comer na minha casa? Então a gente não valoriza quem planta. A gente valoriza quem vende doces, quem produz entretenimento. Esse é o grande problema nosso. E aqui agora está mostrando que os alimentos mostrarão que são mais importantes. É incrível ouvir recente a notícia que a nossa balança comercial está sendo salva no Brasil. A gente teve até alguns pontos positivos por causa da produção de alimento. Porque o mundo não pode assistir jogo de futebol, ir ao estádio, como era antigamente, mas precisa continuar comendo. E o Brasil é um dos grandes produtores do mundo. É por isso que os chineses estão de olho para tomar o país da gente. Porque aqui é um dos grandes produtores, é daqui que eles tiram a matéria-prima de muita coisa para vender para o mundo. Então não tenho dúvidas que há um plano da esquerda para dominar o Brasil. Não pensem que eles desistem. Eles são ateus, não têm o menor temor de Deus, perseguirão com certeza a igreja do Senhor, mas fiquem tranquilos, aqui está sendo revelado para nós isso. E vai vir uma grande tribulação, é o que está sendo apontado, e que um alimento, o homem vai ter que trabalhar um dia inteiro, não sei quanto é a diária de um trabalhador braçal hoje no Brasil, mas com certeza, se ele tiver que comprar, trabalhar um dia para ter uma medida de trigo, ou ele trabalhar mais um dia para ter meramente 2 medidas, 3 medidas de cevada, ele vai trabalhar o mês inteiro só para comer.
Então, observem bem que é esse que está guardado no quarto selo, uma grande escassez e grande miséria no mundo. O quinto selo foi aberto e dessa vez não tem mais seres. Os 4 seres já chamaram bem, então não tem mais cavaleiro. Viu? O cavaleiro preto, o amarelo, né? Lembre-se disso, que no quarto selo foi dada uma autoridade a esse anjo de destruir um quarto da população da Terra. Sabe o que é isso? Divida a população por 4, faça uma cruz assim, e uma parte dessa é retirada. Divida horizontal e vertical. Essa é a população do mundo. 1/4 é tirado. Então, esse que tem no quarto selo. No quinto selo, nós temos o altar é levantado e embaixo do altar tem as almas dos que foram perseguidos e mortos por testemunharem de Jesus, motivo que João estava preso. Ele disse isso. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus geraram perseguição. E esses aí estão clamando para serem, perguntando a Deus, até quando vamos esperar para que nós sejamos vingados? Os que fizeram coisas contra nós estão aí sem passar por juízo. E aí foi respondido a eles que era para voltar a repousar. Quero só salientar que a palavra repousar e dormir são 2 coisas diferentes. Tem gente que quer achar aqui uma força para dizer que os mortos dormem. Jesus, lá em Marcos 14:41, fala a respeito, usa os 2 termos. Vocês estão aí dormindo e descansando. Então, se os 2 termos aparecem juntos, eles não são sinônimos. Esse repouso aqui tem a ver muito mais com descanso. A origem dele é a palavra pausa. É você cessar de fazer um trabalho, até por estar cansado, e renovar suas forças. Então, diz assim, descansem aí um tempo mais, fiquem tranquilos, porque ainda tem algumas pessoas que vão morrer perseguidos, até completar o número dos que têm que morrer. Então, à medida que o mundo vai matando aqueles que são cristãos, estão completando o número. O que completar o número, eis que virá a vingança sobre ele. E diz aí no final do verso 11, que também completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram, ou seja, pelo testemunho de Jesus. Então, para encerrar o 6º selo, é que veio, nós não entraremos no 7º, como eu disse, porque o 7º vai falar da visão dos glorificados, o 7º selo, e especialmente ele vai abrir o toque das trombetas, que ia um outro assunto. Então diz aqui, quando o Cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de cinza, de crina, aquele saco que é feito com crina de cavalo, e a lua toda como sangue, e as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando está abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E eis que o céu se recolheu como um pergaminho se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e pequenos, é isso que é interessante, ele diz que os poderosos e os pequenos, os escravos e os livres, todos os seres humanos estão aqui, eles vão se esconder, procurar se esconder, muitos deles dentro de cavernas, e vão pedir para os montes caírem sobre eles, porque não podem suportar ter que enfrentar a face do Cordeiro, certamente carregados de culpa. Nós não precisamos temer, porque se entregamos nossa vida a Jesus, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Então nós não temos que responder por aquilo que Cristo já foi morto. Mas aqueles que não têm a intermediação de Jesus vão morrer de medo de olhar para a face do Cordeiro, justamente aquele que morreu por eles, e eles não aceitaram. Então eles dizem para os montes, caiam sobre nós. É um quadro terrível. Verso de número 16 diz, disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Verso 17 completa dizendo, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu quero falar uma coisa sobre Deus, para a gente poder encerrar.
Teve um homem no passado que muita gente até não dá valor, ele não era nem hebreu de nascimento. Ele era, se não me engano, aquela região lá dos midianitas, dos moabitas. Agora eu não me lembro a nacionalidade, mas ele não era hebreu, ele não era nem alguém importante para Israel. E esse homem tinha um defeito muito sério que levou ele à morte. Ele tinha uma esposa bonita. E aconteceu que o rei Davi foi assistir, andando pelo palácio, em vez de ir à guerra com seus soldados, ele ficou ocioso no palácio. Então, ele, da sacada do palácio, ele conseguiu ver essa mulher tomando banho. E, de uma forma insensata, Davi deixou-se tomar pelo sentimento. Ele vai vendo, até que aquela visão se tornou irresistível para ele. Ele mandou que homens buscassem a mulher. E quando ela veio, ele como rei, e lembre-se que isso foi avisado para o povo por Samuel, Deus mandou Samuel avisar o povo, que se vocês constituírem o rei, ele terá poderes plenos. E Davi se esquece que tem um rei acima dele, que é Deus, e deita-se com Batseba. Certamente não foi uma vez só, porque chegou a ela, finalmente ela se engravidou. E ela estando grávida, Davi precisava cobrir aquela gravidez. Então o que ele fez? Precisava esconder sua falta. Porque o Urias, que esse homem que adotou um nome bem judaico para ele, Ur quer dizer luz, onde você tem o filme Ben-Hur, né? Filho da luz. Então, Urias significa o Senhor é minha luz. Aquele homem pensava assim: eu estou seguro na mão do meu Deus. Olhava para o outro lado: o melhor rei do mundo é o meu, porque tem meu Senhor e é um homem bom. E pensava: a esposa mais bonita e mais fiel é a minha. Então aquele homem foi enganado por Davi. Davi, para tentar cobrir, traz esse homem da guerra, manda chamá-lo, para que ele se deite com a esposa. E esse homem criaria o filho de Davi, achando que era dele. Era esse que era o plano de Davi. E todos achariam que esse filho foi gerado naquela noite que Urias dormiu ali. Só que Davi olha do seu palácio e Urias está deitado na escada. E ele vai lá e diz assim: por que você não vai deitar com a sua mulher? Eu falei: não posso fazer isso, meu senhor. Os meus soldados, irmãos meus, estão dormindo ao relento. Então como que eu vou deitar com a minha esposa? Isso é uma injustiça com eles. Então, quando Davi não conseguiu convencer Urias, ele manda de volta com uma carta. Urias é portador de uma carta de Davi. Nessa carta dizia para o general provocar a morte de Urias. Coloca esse homem numa situação de morte. E Urias, então, é morto na guerra. Então, o problema de Davi estava resolvido, não era? Não é assim que nós pensamos? Olha o silêncio de Deus. Podemos achar que Deus aprovou. Urias estava morto, todo mundo ia pensar que o filho era de Urias, e Davi ia lá e casava-se com Batseba, e com esse casamento ele estaria fazendo um gesto de caridade. É o que muita gente ia pensar. Porém, não foi isso que aconteceu. O Senhor levanta o profeta Natã, e o profeta Natã, Urias estava morto, mas o vingador de Urias estava vivo. E se o rei Davi foi tratado assim, foi denunciado o pecado dele pelo profeta Natã, por que você acha que você escapa? Por que o mundo acha que vai escapar? É isso que Deus está dizendo. Não sou eu que determino a história do mundo. Talvez se você ou eu determinasse como vai ser o julgamento, a gente colocaria penas leves, a gente colocaria o fogo do inferno, seria no máximo um aquecedor. Mas não é a nossa justiça que será estabelecida, e sim a de Jesus. Ele que é o juiz. Portanto, não cabe a nós julgarmos se Deus está sendo extremamente cruel, ou se Ele é dono de tudo para fazer com a terra e os habitantes dela o que Ele quiser. E Ele determinou que a perseguição à igreja deveria ter a sua paga. É disso que Ele está falando. Então não pense que matar os cristãos, ali um recado para alguém que faz parte de algum desses movimentos,
Pensar que matar o cristão elimina o seu problema, não, você só aumenta o seu problema. O mundo pensa que extirpando a igreja teremos liberdade para fazer o que quisermos, para escolhermos nosso sexo, para fazermos tudo o que tivermos vontade. E a Covid está aí para mostrar que é tudo diferente do que a gente imagina. Não temos o controle. Quem tem o controle de tudo é Deus. Certo? Então é importante você ver. E essas coisas só nos são reveladas, preciosíssimas, reveladas, e que nos estimulam a perseverarmos no caminho do Senhor, para não termos que responder por nossas obras, porque não há ninguém que vai escapar. Daqueles que respondem pelas suas obras serão todos condenados, porque o tribunal de Deus é justo e não vai pôr um homem injustamente diante do tribunal, como os nossos tribunais fazem. Então não vai acontecer isso no tribunal de Cristo, porque Ele conhece até os nossos pensamentos. Aliás, diz Paulo aos Romanos que os nossos pensamentos vão nos acusar no dia do juízo, a nossa memória. Então é evidente que é um juízo terrível. Se esse livro não é aberto, nós não teríamos conhecimento. E graças a Deus que Jesus abriu o livro. Eu só queria chamar a atenção antes de encerrarmos, que você tome cuidado para não fazer uma leitura coloquial de um texto literário. O que eu estou querendo dizer? Aqui diz que Jesus tomou o livro, só que a palavra tomar, no tempo do João Ferreira de Almeida, e até uns 20 anos atrás, tomar era pegar nas mãos. Então não pense que ele foi lá e tomou, porque na nossa língua tomar é tirar alguma coisa abruptamente, é tomar um pirulito de uma criança, é um gesto brusco. Porém aqui o verbo grego é lambano, que significa receber também. Então ele foi lá e pegou suavemente da mão do seu pai o livro e abriu os selos, porque ele era o único digno de fazer isso. E que bom que ele pôde nos revelar. E ele disse para João, escreve para a igreja. Portanto, a importância desse livro está exatamente nisso, que não ficará nenhum mal sem castigo devido, sem uma justa punição, nenhum mal na terra. Então não pratique o mal. Trabalhe como se amanhã ou hoje mesmo estaremos diante do Senhor. Viva na certeza de que o Cordeiro de Deus morreu exatamente para que nós tivéssemos conhecimento que o juízo está próximo. E que Deus abençoe sua vida. Quero pedir a você, depois você lê esses capítulos, lembrando e vendo essas figuras que João viu, que todas elas têm um significado. Nós não temos tempo para tentar ou avaliar, ou mesmo até especular a respeito de algumas coisas que os comentaristas especulam. O importante para nós aqui é que você tenha uma introdução ao capítulo. Essa é uma sessão, está sendo contada a história do mundo. A morte do Cordeiro. O Cordeiro primeiro é apresentado como morto e depois ele é aquele que reina. Então significa que está mostrando que ele morreu no início da igreja e no fim da história. Ele é o nome mais importante da história, dos quais todos terão medo, e todos os habitantes da terra, diz esse texto aqui, louvarão o Senhor e dirão que Jesus é o Senhor. Como Paulo predisse, aqui João diz que até o Senhor ainda tem milhares de milhares, milhões de milhões de anjos e homens cantando ao Senhor que Ele é digno de toda honra e toda glória, e todo o poder pertence a Ele. É o que está escrito nesses capítulos, portanto é de uma preciosidade. Que bom que Jesus abriu o selo e mandou que João, revelou para João e disse para ele, agora escreve e manda às igrejas. Então você como igreja receba isso e saiba que nenhuma injustiça praticada contra a igreja ficará sem a resposta de Deus. Nada que fizermos, nenhuma obra nossa, nem pequena, nem grande é o nosso conceito, ficará sem uma resposta de Deus. Ele recompensará as obras justas e vai também punir aqueles que praticaram o mal. Somente aqueles que buscaram a Jesus, que foram feitos sacerdotes de Jesus, como diz aqui o texto, esses não passarão por julgamento. Jesus já foi julgado no lugar deles, lá no ano 30. Então é evidente que esses homens não precisam de um segundo julgamento. Mas quem passar por julgamento certamente será condenado. Então aqui fica essa palavra, e se você ainda não é do Senhor,
Ore hoje mesmo, entregue sua vida a Ele, porque não sabemos quanto tempo nos resta. Nem tudo se cumpriu, mas é possível que tudo esteja se cumprindo agora. E nada impede que Jesus volte. É Ele que sabe. Então, ore e entregue sua vida ao Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Vamos orar ao Senhor.